aqui em turma, porque primeiro vai ter uma apresentaçãozinha só para a gente se situar, que são os frutos do Espírito, que dão para comer, segundo dá uma bolinha aqui, e aí depois a gente vai fazer uma dinâmica de grupo. Aí eu pedi que vocês se separem, se dividam. Alô? Que vocês se dividam em 9 grupos para a gente trabalhar os frutos do Espírito em cima de algumas situações que acontecem na nossa vida no dia a dia, tá? Mas a gente vai começar então com essa apresentação para a gente se situar. Primeiro, nos nossos grupos online, a gente fala, vou fazer um minutinho de silêncio. Se eu pedir para vocês fazerem um minutinho de silêncio, todo mundo dorme. Então, vamos fazer uma oração. Uma oração pelo desenvolvimento dos frutos do Espírito. Querido Pai eterno, fonte de sabedoria e de amor, nós te pedimos que nos guie no caminho para que possamos desenvolver em cada um de nós os frutos do Espírito. Concede-nos a paciência para enfrentar os desafios, a bondade para estender a mão ao necessitado, a alegria para encontrar contentamento em cada momento. Dá-nos a paz que transcende toda a compreensão, a fé que nos mantém firmes em meio às provações e a mansidão para agir com compaixão e gentileza. E, acima de tudo, que o amor seja nossa marca e que em cada gesto possamos refletir a tua luz. E que assim, juntos, possamos fazer desse mundo um lugar melhor, que nos aproxime de ti. Amém. Amém. Então, se na matéria a gente tem a marca da besta, no mundo espiritual a gente tem a marca do Cristo, a marca do Pai. Essa apresentaçãozinha, embora eu tenha 41 slides, ela é rápida. Eu vou falar o que são os frutos do Espírito, a contrapartida deles, que o Dão mencionou com outro nome, que são os frutos da carne. Vou tentar explicar para vocês o que são esses frutos, como que a gente pode produzir os frutos do Espírito, como que a fé se relaciona com eles, como que Jesus tratava, dos frutos do Espírito e quais atitudes que a gente pode fazer para desenvolver os frutos do Espírito aqui nessa vida. Então, vamos lá. Lá no documento 34, os reveladores falam assim para a gente. A consciência da predominância do Espírito em uma vida humana é alcançada por uma demonstração sempre maior das características do Espírito, nas reações vitais de um mortal guiado assim pelo Espírito. Pois os frutos do Espírito são o amor, a alegria, a paz, a paciência, a doçura, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Então, aqui, os reveladores estão contando para a gente aquilo que Paulo contou em Gálatas, quais são os frutos do Espírito. E eles falam assim, que os mortais, guiados pelo Espírito e divinamente iluminados, embora ainda aqui na Terra, e cumprindo todos os compromissos terrenos, eles já começaram a discernir as luzes da vida eterna. Por quê? Eles já começaram a compreender a realidade daquela verdade inspiradora e reconfortante. O reino de Deus não é comida e bebida, mas é retidão, paz, alegria do Espírito Santo. Eles continuam. E durante cada provação e na presença de cada dificuldade, as almas nascidas do Espírito são sustentadas pela esperança que transcende a todo medo, pois o amor de Deus está amplamente disseminado em todos os corações na presença do Espírito Divino. Então, para aquelas pessoas que já começaram a desenvolver os frutos do Espírito, que já começaram a ter um despertar espiritual, mesmo que elas percam tudo, lá no livro de Tadinho, mesmo que o mundo acabe, a minha certeza na vida eterna me dá forças para continuar. Ainda que eu tenha que viver nessa vida todos os sabores que eu tenho que viver, a minha fé no Pai me leva a ter essa confiança, e prosseguir
e continuar minha jornada, mesmo que não aqui em uma outra vida, que é na vida moral que vocês discutiram tanto antes do almoço. Então, portanto, ao manifestarmos os frutos do Espírito, caminhamos até Deus em nossa jornada da vida. E essas atitudes atraem o nosso ser. Então, quando a gente vê uma pessoa que ela é paciente, que ela é amorosa, que ela é bondosa, você tem vontade de ficar junto com essa pessoa. Porque dentro de você, você também já tem esses atributos, você também já tem essas qualidades, e isso faz com que você queira se unir com pessoas desse tipo. Quando vemos alguém manifestando essas características, acreditamos que são seres com os quais a convivência é agradável e, portanto, nos aproximamos deles, pois o Espírito nos anima a confraternizar com essas realidades. Então, a gente quer trazer o reino aqui para a Terra. E os frutos do Espírito nos aproximam de Deus enquanto a realidades no mundo material que nos afastam de Deus. A Bíblia as chama de frutos da carne. E o Tamolim fez uma apresentação dele, ele incluiu todos quais são esses frutos da carne, né? Que nos afastam da realidade e do despertar espiritual. E nos preocupam as questões que não são ditadas pelo Espírito, porque nós queremos a perfeição de todas as coisas. A gente tem um mandamento, ser perfeitos como Deus é perfeito. Então, quando a gente se afasta dessa perfeição, claro que a gente não vai conseguir ser perfeito aqui nessa vida. Mas a gente tem alguns vislumbres, e quando a gente se afasta deles, a gente se sente incomodado, porque não faz parte da gente, né? Então, a imperfeição nos incomoda, mas isso nos proporciona a oportunidade de escolha. Por livre-arbítrio, escolhemos aquilo que convém para o nosso crescimento espiritual. Então, o que são esses 9 frutos do Espírito que Paulo voltou lá em Gálatas e que o livro de Urântia fala mais de 50 vezes? Então, o primeiro deles é o amor. O amor é a maior das virtudes do fruto do Espírito. Vem do grego ágape e significa muito mais do que sentimentos e emoções. É o amor altruísta, ação, né, em favor do outro. Jesus declarou que toda a lei se resume no amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. O segundo fruto do Espírito é a alegria. A palavra alegria, em grego, eu fui lá pesquisar, é chara, e significa contentamento, gozo, tranquilidade, alegria de viver. Essa alegria não tem a sua origem no que é natural, nem é derivada das circunstâncias, mas sim da direção de Deus pelo Espírito, que traz consolo ao homem natural e regozijo ao homem espiritual. E suas raízes, essa raiz dessa alegria, está em Deus e aparece como resultado da obediência aos ensinamentos de Deus. E tudo isso a gente vai falar mais um pouquinho lá na frente. Só estou elencando quais são os 9 frutos do Espírito. O terceiro é a paz. Esse termo, no original, é eirene, paz, harmonia. A paz de Deus em nossas vidas é precedida pela paz de Deus que excede a todo entendimento. Jesus nos diz: deixe-nos a paz, a minha paz nos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se perturbe vosso coração e nem se atemorize. Então, essa paz, que também é misturada com uma fé, com uma certeza, ela te dá uma tranquilidade. Não que você vá perder completamente o medo, não que você vá se distanciar de todas essas coisas desse mundo, mas ela te dá uma força, né? uma sustentação para que você consiga prosseguir. O quarto fruto do Espírito é a paciência, e em alguns lugares é tratado como resignação. Significa ânimo, esperança, perseverança, tolerância e firmeza. É uma capacidade de esperar que Deus, no seu tempo, agirá em defesa da justiça do seu povo, agirá em sua defesa. E essa virtude que integra o fruto do Espírito deve ser um fato em nossas vidas. No agir sempre com um coração amoroso e dócil no trato com as pessoas. Então, um bom exemplo de como exercitar a paciência é perceber como é que você
Como é que você age quando você está no trânsito, com pressa e com pessoas cortando o seu caminho, pessoas buzinando? Então, é difícil exercitar a paciência nesse momento, mas é um bom exercício. O quinto fruto é a doçura, benignidade e amabilidade. O termo significa gentileza, bondade e serve também para indicar excelência de caráter, integridade, amabilidade e delicadeza com o próximo. É a capacidade de usar a compaixão de Cristo para exercer a justiça. É a virtude que expressa a integridade da alma e, portanto, deve ser uma realidade entre vós. Então, é tão gostoso quando você tem alguém ao seu lado que te trata com amabilidade, né? Que mesmo em meio a uma discussão consegue baixar o tom e colocar todo mundo em harmonia. Quinto, a bondade. Sexto, desculpa, perdão. Tem sentido semelhante à benignidade, e tanto ela quanto a bondade falam da capacidade de identificar-se com pessoas em suas alegrias e tristezas. Pode ser também um pouco de compaixão. Essa virtude depende do caráter moral desenvolvido, uma vez que no comportamento humano guiado pelo Espírito Santo é uma forma especial de verdade e de beleza. Sétimo, a fé e fidelidade, eu fui pesquisar, também tem a ver com lealdade, que o Dalmolin falou também, né? Então, no original é vistas, fé, lealdade, confiabilidade, fidelidade para com Deus e para com o próximo. A pessoa deve ser honesta, leal, digna, fidedigna, tanto em relação a Deus quanto em relação aos seus irmãos. O oitavo é a mansidão. No original é prautis, não sei como se fala, que significa placidez, suavidade, humildade, e primeiramente diante de Deus e em segundo lugar diante dos homens. É uma qualidade de caráter do indivíduo no trato consigo mesmo. Mansidão é manter sob controle o poder, a força, o temperamento e a violência. Então, numa discussão, imagina, você querendo provar o seu ponto de vista. Aí você fala, cadê a mansidão? No espírito, é possível mudar radicalmente a nossa brutalidade em mansidão. Então, quanto mais elevado, mais fácil de exercitar a mansidão. A mansidão é a virtude que nos garante a vitória sobre os nossos próprios conflitos emocionais e as nossas frustrações pessoais. E, por fim, a temperança ou autocontrole ou domínio próprio. No original é crateia, que se traduz por temperança, autocontrole e domínio próprio. Esse mesmo termo é utilizado para designar controle sobre si mesmo e ainda pode ser associado à capacidade de resignação ante os desafios da vida daqueles que almejam a vitória. E Jesus ele foi um grande exemplo, né, de temperança e de autocontrole. Mesmo lá no templo, quando tinha os cambistas vendendo animais, etc., ele foi firme, ele foi duro, mas ele não perdeu o equilíbrio e nem o controle do seu espírito. E aí, já que eu falei dos frutos do espírito, rapidamente eu vou falar quais são os frutos da carne, né, que é o contraponto que a gente vive bastante aqui na matéria. Os frutos da carne são mencionados também na Epístola de Paulo aos Gálatas, como uma lista de comportamentos negativos e prejudiciais. Esses comportamentos são considerados como produtos das inclinações egoístas e mundanas do ser humano. Então, todas aquelas nossas atitudes, né, aqueles atributos não tão bonitos que o Dalmolin falou que você tem que se enxergar para poder encontrar isso em você e depois trabalhar, então eles estão aí. Você tem que ter a coragem de olhar para eles e transmutá-los, né? Transformá-los em frutos do Espírito. Segundo a Bíblia, incluem os atributos como a imoralidade, a impureza, a idolatria, o ódio, a discórdia, o ciúme, a raiva, o egoísmo, entre outros. Reconhecê-los envolve estar ciente das nossas próprias atitudes e ações e avaliar se elas estão alinhadas com os valores como amor, alegria, a paz, a bondade, a doçura, a paciência, a fé, a mansidão e o autocontrole
controle, que são aqueles frutos do Espírito que eu acabei de falar. Os frutos da carne têm um impacto negativo na vida das pessoas, isso todo mundo já percebeu, pois estão associados a comportamentos prejudiciais que podem levar a conflitos, dor emocional, relacionamentos danificados e falta de paz interior. Transformá-los em frutos do Espírito envolve um processo de autoconhecimento, autotransformação e busca por uma vida mais alinhada com os valores espirituais e éticos. Então, o Dalmoni me prestou um grande favor quando ele fez a palestra dele, porque ele já introduziu tudo que eu ia falar. Sem saber. E quais atitudes que a gente deve ter para transformar os frutos da carne, né? Isso daqui foram conclusões que eu tive, não está no livro de Urântia, né? Mas estudando, pesquisando, foi isso que eu consegui chegar. Então, para a gente transformar os frutos da carne, a gente tem que ter autoconsciência. Reconhecer e aceitar as nossas fraquezas e áreas de melhoria, tá vendo? Porque isso tão identificando os comportamentos negativos que precisam ser modificados e entender como eles afetam a nós mesmos e aos outros. A gente tem que também ter uma mudança de mentalidade. Desenvolver uma mentalidade mais positiva e voltada para o crescimento pessoal, buscando substituir padrões de pensamentos negativos por pensamentos mais construtivos e compassivos. A gente também deve praticar a virtude, cultivar ativamente os frutos do Espírito como amor, a bondade e autocontrole, mansidão e fé nas nossas interações da vida diária. Ou seja, colocar em prática todas aquelas virtudes que a gente aprendeu que são os frutos do Espírito. É fácil? Não. Mas a gente tem que tentar. Também a gente precisa da busca espiritual, fortalecer a nossa conexão com princípios espirituais, seja através da oração, da meditação, do estudo ou da prática dos valores religiosos e éticos. E essa transformação não acontece da noite para o dia, talvez nem nessa vida, né? E requer um esforço contínuo de comprometimento pessoal, mas pode levar a uma vida mais satisfatória, harmoniosa e significativa. Agora vamos entender um pouquinho os frutos do Espírito. E aí, lá no documento 5, os reveladores colocam assim: a prova da fraternidade como ajustador divino consiste integralmente na natureza e extensão dos frutos do Espírito, os quais são colhidos pela experiência vital do indivíduo que crê. Pelos frutos vós os conhecereis. E aí eles falam assim, uma árvore que dá bons frutos alimenta o ser humano e dá forças físicas para a sua jornada. Um ser humano que produz os frutos do Espírito alimenta a si mesmo e proporciona alimento para a evolução da sua alma e dos seus irmãos, porque através do seu exemplo você consegue transformar as pessoas também, ou tocá-las. E lá no documento 34 eles colocam assim: a carne, ou a matéria, não traz naturalmente em si os frutos do Espírito, ao contrário, traz os frutos da carne que a gente já mencionou. Quando a natureza mortal houver sido elevada pela outorga dos filhos materiais, de Adão e Eva, então o caminho fica bem mais preparado para que o Espírito da Verdade coopere com o agitador residente no sentido de fazer surgir a maravilhosa colheita dos frutos do caráter do Espírito. Então, quem são os impulsionadores? É o Espírito da Verdade juntamente com o nosso ajustador de pensamento. A gente tem que dar liberdade para eles agirem, para que a gente possa adquirir esses atributos e essas virtudes, Se vós não rejeitardes esse Espírito, o Espírito da Verdade, ainda que uma eternidade possa tornar-se necessária para que cumprais a vossa missão, ele nos guiará a toda a verdade. E aí Jesus diz: a lei do reino, a obediência à vontade do Pai, produzindo os frutos do Espírito na vida pessoal de cada um. E ele fala assim: para vós, filhos meus, e para todos os outros que vos seguirão nesse reino,
a um teste severo. Apenas a fé vos fará passar pelos seus portais. Mas deveis produzir os frutos do Espírito do meu Pai, se quiserdes continuar a ascender na vida progressiva da irmandade divina. Só entrarão no reino do céu aqueles que cumprirem a vontade do meu Pai que está no céu. E ele continua. Se, pois, sois nascidos do Espírito, então, meus filhos, sereis transladados para o reino rejubilante do Espírito, no qual, espontaneamente, vós mostrareis os frutos vindos do Espírito na vossa vida diária. E os frutos do Espírito são, em essência, o tipo mais elevado de autocontrole agradável e enobrecedor. São o auge mesmo da realização terrestre para os mortais, a verdadeira mestria sobre vós mesmos. Isso Jesus falou. E aí ele continua. Quando principiardes a encontrar Deus na vossa alma, em breve vós começareis a descobri-lo na alma dos outros homens. E, finalmente, em todas as criaturas e criações de poderoso universo. Então, a gente começa com a gente, né, através da autoobservação, da autoconsciência, descobrir, né, Deus dentro da gente, Deus na nossa alma. Assim, a gente vai conseguir olhar para o outro e enxergar Deus no outro, enxergar na alma do outro, e em todas as criaturas, né? Então, olha que bonito isso. Não tem chance de a gente ficar estagnado desse jeito. Mas Jesus pergunta assim para os apóstolos: que chance tem um pai de aparecer como um Deus de lealdades supremas e de ideais divinos nas almas de homens que pouco ou nenhum tempo dedicam à contemplação reflexiva de tais realidades eternas? Aquelas pessoas que não fazem absolutamente nada, que ficam estagnadas esperando o Espírito Santo descer e fazer tudo para elas. Se bem que a mente não seja o assento natural, não seja o assento da natureza espiritual, a mente é de fato o portal para essa natureza espiritual, através da nossa mente. Não cometais o erro de tentar provar aos outros homens que vós encontrastes a Deus. Vós não podeis conscientemente gerar uma prova válida para tal, se bem que existem duas demonstrações positivas e poderosas do fato de que sois conhecedores de Deus. Então, quais são essas duas provas de que nós somos conhecedores de Deus? Embora a gente não consiga trazer Deus aqui e mostrar para cada um de vocês, a gente pode, através dos frutos do Espírito, que se mostram na nossa vida diária. Então, se eu sou uma pessoa bondosa, doce, generosa, que tem fé, que tem amor, que tem alegria, aos poucos as pessoas vão falar: nossa, essa daqui é diferente, né? Por que será que ela tem de diferente, né? Por que ela é desse jeito? Ou seja, eu estou mostrando os frutos do Espírito para você. E como eu disse lá na frente, essas coisas atraem, né, aqueles conhecedores já do discernimento espiritual. Então, essa vai formando, como você falou, uma egrégora, né? De bondade, de beleza e de verdade. E a segunda prova é o fato de que todo o plano da nossa vida é fornecer uma prova positiva de que vós tendes arriscado tudo que sois e que possuís na aventura da sobrevivência após a morte, na busca da esperança de encontrar Deus na eternidade, cuja presença vós provastes antecipadamente no tempo. Então, se eu estou buscando a Deus, se eu consigo reconhecer nos meus irmãos, nas criaturas, eu já estou com um pezinho lá no bronze, embora eu esteja vivendo aqui na Terra. Né? E as pessoas ao redor, você consegue, através das suas atitudes, ir transformando cada um. Porque é claro que existem pessoas más, pessoas carregadas de dos frutos da carne, mas a maioria não é assim. A maioria vai se sentir empático com você e vai perceber e vai conseguir, pelo menos minimamente, se transformar. O Espírito da Verdade está sempre conduzindo os filhos da luz para novos reinos de realidade espiritual e de serviço divino. A verdade não lhes foi dada para que vós a fiscalizasseis em formas estabelecidas, seguras e honradas. A verdade, ela é viva, né?
Isso é Jesus falando. Nós devemos levar tanto a nossa revelação da verdade, levar tanto a vossa revelação da verdade, quando ela passar pela vossa experiência pessoal, que aquela beleza nova e os reais ganhos espirituais se tornam abertos a todos aqueles que contemplem os vossos frutos espirituais e que, em consequência disso, sejam conduzidos a glorificar o Pai que está no céu. Então, quando a verdade está viva, o que significa? Você não tem que pegar a verdade e colocá-la num cofre no subterrâneo de um banco, né? Ao contrário, você tem que mostrar para todo mundo. Por quê? Porque a verdade é viva. Ela está tocando todo mundo. Ela pode estar tocando todo mundo. E a revelação da verdade, quando ela passa pela nossa experiência espiritual e pessoal, né? Ela se torna visível para todo mundo. Então, é assim que você vai conseguindo trazer mais pessoas para esse despertar espiritual, para esse caminho, para essa jornada. Jesus ainda disse, no Evangelho do Reino reside o poderoso Espírito da verdade, e em breve eu verterei esse Espírito sobre toda a carne. Os frutos do Espírito do vosso serviço dedicado e sincero são uma poderosa alavanca social para elevar as raças, tirando-as das trevas. E esse Espírito da verdade tornar-se-á o vosso ponto de apoio para a multiplicação do vosso poder. E como é que a gente pode produzir os frutos do Espírito? Para dar os frutos do Espírito, vós deveis nascer do Espírito. Deveis deixar-vos ensinar pelo Espírito e ser conduzido pelo Espírito, se quiserdes viver a vida plena do Espírito entre os vossos semelhantes. Produzir os frutos do Espírito envolve práticas como reflexão consciente. Isso não é do livro. Produzir os frutos do Espírito, então, segundo a minha conclusão, envolve prática como reflexão consciente, como a busca do crescimento espiritual, como a prática do perdão e o serviço ao outro. Esses traços promovem uma vida mais significativa e gratificante, ajudando a construir relacionamentos mais saudáveis e uma sociedade mais compassiva. Jesus fala, a salvação é uma dádiva vinda de Deus. E aqueles que nascem do Espírito, imediatamente começarão a mostrar os frutos do Espírito no serviço pleno de amor às criaturas semelhantes. Reconhecemos os frutos do Espírito Divino, gerados nas vidas dos mortais nascidos do Espírito que praticam o serviço pleno de amor, que praticam a devoção não egoísta, que praticam a lealdade corajosa, a equidade sincera, a honestidade esclarecida, a esperança imorredora, a confiança segura, a ministração misericordiosa, a bondade infalível, a tolerância plena do perdão e a paz duradoura. Então, o solo da alma em evolução é humano e material, a mente. Mas o destino dessa criatura combinada de mente e espírito é espiritual e divino. Que cada homem certifique-se de que as fundações intelectuais e morais do caráter sejam tais que suportem adequadamente a superestrutura da natureza espiritual, que se amplia e que enobrece, e assim deve transformar a mente mortal para então, em conjunção com essa mente recriada, realizar a evolução da alma até o destino imortal. Deu para isso. A vossa natureza espiritual, que é a alma conjuntamente criada com a sua mente, a mente do ajustador, é um desenvolvimento vivo, mas a mente e a moral do indivíduo são um solo a partir do qual essas manifestações mais elevadas do desenvolvimento humano e do destino divino devem florescer. E Jesus continua, se os crentes declarados não conceberem esses frutos do Espírito Divino nas suas vidas, eles estarão mortos. O Espírito da verdade não vai mais estar neles. E eles são ramos infrutíferos da videira viva e logo serão podados.
O meu Pai exige dos filhos da fé que deem muitos frutos do Espírito. Contudo, se vós não derdes frutos, ele cavará em volta das vossas raízes e podará os vossos ramos infrutíferos. Cada vez mais deveis dar frutos do Espírito no vosso progresso para o reino de Deus na direção dos céus. E vós podeis entrar no reino como crianças, mas o Pai exige que cresçais, por meio da graça, até a estatura plena de maturidade espiritual. Então, assim, você começa como uma criança entrando no reino dos céus, mas a partir do momento que você vai conhecendo todas as necessidades, né, todo o caminho que você tem nessa despertar espiritual, nessa jornada até o paraíso, você não pode ficar estagnado. Você tem que sempre dar um passo a mais. A régua vai subindo e você tem que ir subindo junto com isso, né? Então, sempre, para quem muito foi dado, muito será exigido. Então, você sempre tem que estar crescendo. A missão principal dessa efusão do Espírito do Pai e do Filho, ou seja, do Espírito da Verdade, é a de ensinar os homens sobre as verdades do amor do Pai e da misericórdia do Filho. O Espírito da Verdade ocupa-se principalmente da revelação da natureza do Espírito do Pai e do caráter moral do Filho. O Filho Criador, o nosso Micael, quando esteve aqui, revelou Deus aos homens. E o Espírito da Verdade, no coração de cada um de nós, revela o Filho Criador aos homens. Quando o homem colhe na sua vida os frutos do Espírito, ele está simplesmente comprovando as características que o Mestre manifestou na sua vida terrena. Então, por isso que eles falam para a gente não seguir Jesus, mas seguir os ensinamentos de Jesus. Não é tanto uma questão de ter essas qualidades ideais de vida na nossa experiência diária, mas mais uma questão de vivê-las e experimentá-las como resultado dessa consciência do Espírito. A sua realização é um resultado natural, de ações de vida, da compreensão e experiência da filiação de alguém com Deus e da fraternidade resultante como a família do homem, né? Então, somos todos nós filhos de Deus, portanto, somos todos nós uma fraternidade, uma irmandade. Uma vez que compreendemos quem e o que somos, desejamos naturalmente viver uma vida de amor a Deus e de serviço aos nossos irmãos e irmãs, como Jesus nos ensinou a fazer e que Ele tão soberanamente demonstrou aqui na vida na Terra. Quando Jesus esteve na Terra, Ele viveu a sua vida como uma personalidade, viveu como Jesus de Nazaré, ou como Joshua. Como Espírito residente no novo instrutor desde Pentecostes, o Mestre tem sido capaz novamente de viver a sua vida na experiência de todos os crentes que aprenderam e assimilaram a verdade. Os frutos do Espírito são cada vez mais exibidos na vida do crente quando ele ou ela nasceu do Espírito. Isso é, quando uma pessoa chega à consciência do domínio espiritual de uma vida humana. Agora vamos falar rapidamente sobre a fé e os frutos do Espírito. A crença pode não ser capaz de resistir à dúvida, nem de suportar o medo, mas a fé é triunfante sobre a dúvida, pois a fé é não apenas positiva, como também é viva. Jesus sempre falava que a gente devia ter uma fé viva. O que é positivo tem sempre vantagem sobre o negativo, a verdade sobre o erro, a experiência sobre a teoria, as realidades espirituais sobre os fatos isolados do tempo e do espaço. A prova convincente dessa certeza espiritual consiste nos frutos sociais do Espírito que os crentes, os homens de fé, geram como resultado dessa experiência espiritual genuína. Jesus diz: se vós amardes os vossos semelhantes como eu vos amei, então todos os homens saberão que vós sois discípulos meus. Porque você está seguindo, né, imitando o que Jesus fez, vivendo os ensinamentos de Jesus. E Jesus disse também: uma vez que tiverdes estabelecido pela fé a vós próprios como filhos de Deus, nada mais importa no que diz respeito à sua sobrevivência.
A fé na sobrevivência é uma fé viva e manifesta-se cada vez mais nos frutos do Espírito Divino que a inspirou pela primeira vez no fundo do coração humano. Já aceitastes a criação ao reino celeste, mas isso não vos irá salvar, se houver rejeição consciente e persistente da verdade, pois esta tem a ver com a fecundidade espiritual progressiva dos filhos de Deus na carne. Ou seja, é aquilo que ele falou lá ali na frente, não dá para ficar estagnado, você sempre tem que estar melhorando, você sempre tem que estar se aperfeiçoando. E é um caminho assim infinito até a gente chegar no paraíso. Vou falar rapidamente sobre Jesus e os frutos do Espírito. Jesus diz assim: essa nova religião de Jesus não está isenta de implicações práticas, mas tudo que puder ser encontrado no seu ensinamento que tiver algum valor prático, seja ele político, social ou econômico, será uma decorrência natural dessa experiência interior da alma que manifesta os frutos do Espírito da ministração diária e espontânea da experiência religiosa, pessoal e genuína. Jesus disse: o Espírito do Pai no céu já reside dentro de cada um de nós. Se quiseres ser conduzido por esse Espírito vindo do alto, tu irás, muito em breve, começar a ver com os olhos do Espírito. E então, por meio da escolha sincera, será guiado pelo Espírito. Nascerás do Espírito. Desde que o teu propósito seja o de fazer a vontade do teu Pai no céu. E assim, tendo nascido no Espírito e estando feliz no reino de Deus, tu começarás a colher na tua vida diária os frutos abundantes do Espírito. Então, você começa a viver uma vida, viver o reino de Deus aqui na Terra. Você já tem uma preliminar do que seria isso. Jesus também contou uma certa vez aos seus seguidores a história de um lírio branco que levanta a sua cabeça pura como a neve, à luz do sol, enquanto as suas raízes estão enterradas no lodo e desterro do sol escuro. E disse Jesus: conquanto o homem mortal tem as suas raízes de origem e de ser no solo animal da natureza humana, ele pode, ainda assim, pela fé, elevar a sua natureza espiritual até a luz do sol da verdade celeste e conceber mesmo os frutos nobres do Espírito. Então, essa foi uma analogia que ele fez com nós, seres humanos. Né? E não podemos permanecer passivos nos assuntos do reino. Por quê? Porque Deus exige que todos os seus filhos cresçam na graça e no conhecimento da verdade. Vós que sabeis dessas verdades, deveis fazer crescer os frutos do Espírito e manifestar uma devoção crescente ao serviço desinteressado dos vossos semelhantes, que também são servidores. E lembrai-vos de tudo o que ministrardes ao menor dos teus irmãos, a mim é que esse serviço estará sendo prestado. E aí tem aquela história, né, para complementar, da videira e seus ramos. Jesus ensinou aos seus apóstolos que eu sou a vinha verdadeira e meu Pai é o cultivador. Eu sou a vinha e vós sois os ramos. E meu Pai exige de mim apenas que vós deis muitos frutos. Aquele que vive em mim e que nele eu vivo, dará muitos frutos do Espírito. E experimentará a alegria suprema de produzir essa colheita espiritual. Se mantiverdes comigo essa ligação espiritual viva, dareis frutos abundantes. Se habitardes em mim e se as minhas palavras viverem em vós, serei capazes de comungar livremente comigo. E então, o meu Espírito vivo pode infundir-se em vós para que possais viver tudo o que o meu Espírito quer e cumprir tudo com a segurança de que o Pai nos concederá o nosso pedido. Nisso o Pai é glorificado, pois a vinha tem muitos ramos vivos e cada ramo dá muitos frutos. E quando o mundo vir esses ramos frutificando, os meus amigos que se amam uns aos outros como eu os amei, todos os homens saberão que vós sois verdadeiramente os meus discípulos. Então, através das nossas atitudes e dos nossos exemplos.
Então, eu fiquei pensando bastante sobre como que é que a gente pode desenvolver esses frutos, né? Então, quais atitudes para que a gente possa desenvolver os frutos do Espírito? Não é uma regra de bolo, mas é só uma conclusão leve do que eu vi. Então, para desenvolver os frutos do Espírito, é necessário cultivar uma vida espiritual profunda e uma conexão íntima com Deus. Me parece meio básico isso, né? Se você quer produzir os frutos do Espírito, se você quer fazer acontecer esse despertar espiritual, se você quer chegar lá nos braços do Pai no paraíso, você tem que ter uma conexão íntima com Deus. É um processo de crescimento espiritual contínuo, não é o que eu faço hoje e amanhã não tem mais, não, eu tenho que fazer todo dia, buscando viver de acordo com os valores e ensinamentos espirituais. E é necessário interagir com os outros enquanto reflete os frutos do Espírito, ou seja, demonstrar amor, alegria, paz, paciência, postura, bondade, fidelidade, mansidão, autocontrole em suas interações diárias. Como disse o Damolina, não adianta você ir para uma montanha, ficar lá meditando. Tem gente que faz desse jeito, mas eu acho que não é rico o tanto quanto é você estar no meio de outras pessoas, interagindo com outras pessoas, vivendo a diversidade, tentando colocar a sua posição, mas respeitando a posição do outro, né? Então, é nessa troca que eu acho que é o maior crescimento. E é isso, pode ser feito praticando a empatia, sendo gentil, mostrando a compaixão e buscando resolver conflitos de uma forma pacífica. É um processo contínuo de autodesenvolvimento e prática de valores espirituais. E então, vamos ver alguns exemplos, né? Algumas práticas para que a gente possa desenvolver os frutos do Espírito. Amor. Pratique a empatia e a compaixão, buscando entender e ajudar os outros nas suas necessidades. Tente colocar-se no lugar do outro e compreender as suas perspectivas e sentimentos. Cada um vem com uma bagagem diferente, né? A minha mala não tem a mesma mala, as coisas que tem na mala do Dalcolinho, do Neemias, do Henrique, da Lúcia. Cada mala tem roupinhas diferentes e a gente tem que saber respeitar isso. Demonstre amor através de gestos, palavras e comportamentos que promovam o bem-estar dos outros. Segundo fruto é a alegria, né? Então, quais as práticas a gente pode ter para desenvolver a alegria? Cultive uma mentalidade positiva, seja grata pelas pequenas coisas e encontre alegria nas experiências diárias. Paz. Aprenda a controlar as suas emoções. No meu caso, é um dos maiores desafios. Pratique a meditação e procure resolver conflitos de uma forma pacífica. 4. Paciência ou resignação. Exercite a tolerância e a capacidade de esperar com calma, mesmo que diante de situações desafiadoras. Esse também é um outro ponto que eu preciso trabalhar bastante. Eu também. Eu chamo Sueli Maria, calma, pelo amor de Deus. 5. Doçura. Cultive a atitude de bondade e benevolência em relação a todos os seres vivos, praticando o perdão e a compreensão. 6. Bondade. Realize atos altruístas e gentis em direção aos outros, sem esperar nada em troca. Pratique a bondade diariamente, seja ajudando alguém em necessidade ou simplesmente sendo amável com as pessoas, né, com o seguidor. Às vezes, só de você falar bom dia lá em Curitiba, para as pessoas no elevador, já é uma coisa assim, uau. Fidelidade, ou fé, ou lealdade. Seja íntegro e confiável nos seus relacionamentos e compromissos, mantendo sua palavra e sendo leal aos outros. Cultive uma conexão espiritual por meio da oração, da meditação ou da reflexão sobre as questões espirituais, como, por exemplo, estudar o livro de Anjos. Mansidão. Desenvolva a humildade e a calma interior, evitando reações impulsivas ou agressivas. E o 9, a temperança ou o autocontrole.
Busque equilíbrio em todas as áreas da vida, evitando excessos e praticando autocontrole em seus hábitos e comportamentos. Essas práticas são apenas algumas sugestões que podem ser integradas à vida cotidiana através da autorreflexão, da prática consciente e do cultivo de hábitos positivos. O desenvolvimento dos frutos do Espírito é um processo contínuo de crescimento espiritual ao longo de toda a nossa jornada. E aqui, só para finalizar, o livro de Urântia nos ensina que a verdadeira espiritualidade não é uma questão de crenças ou rituais, né? Tanto que Jesus pede que a gente desenvolva nessa religião pessoal. Mas sim a transformação pessoal e moral que resulta no viver em parceria com o Espírito. Essa transformação é evidenciada pelos frutos do Espírito, que são qualidades e virtudes desenvolvidas em uma pessoa que se esforça para seguir o caminho espiritual através de uma vida de fé e de serviço. Sempre o serviço. Eles impactam a vida das pessoas ao promoverem o crescimento espiritual, melhorarem os relacionamentos interpessoais e contribuírem para um senso de paz interior e bem-estar emocional. E viver de acordo com os frutos do Espírito significa viver em harmonia com a vontade do Pai, fazer a vontade do Pai. Os frutos do Espírito são resultado da transformação interna que ocorre quando uma pessoa se alinha com a vontade de Deus. Essa transformação é vista como um sinal de progresso espiritual e moral. O desenvolvimento dos frutos do Espírito é uma evidência do crescimento espiritual, uma evidência do despertar espiritual. E eles são sinais visíveis de que uma pessoa está progredindo na sua jornada espiritual e se tornando mais semelhante a Deus, né, em caráter. Isso implica não apenas um entendimento intelectual, mas numa incorporação prática dos ensinamentos divinos em todas as áreas da vida. Os frutos do Espírito não beneficiam só eu, você, ela. Beneficiam a todos, né? Tem um impacto positivo sobre todos. Eles promovem relações harmoniosas, amorosas e pacíficas, contribuindo para um mundo melhor. Eles evidenciam o crescimento espiritual e moral e promovem uma vida em harmonia com a vontade de Deus. E eles são o resultado do compromisso profundo e contínuo com a transformação espiritual e com o serviço amoroso aos outros. Então, os frutos do Espírito são a incorporação prática, né, do caráter divino em nós. Com certeza, nós viveremos muitas experiências até chegarmos a ser perfeitos como Deus é perfeito, no que é possível. Esse caminho é feito de desafios que nos levam a reconhecer os frutos do Espírito como a manifestação prática e espiritual do caráter divino e a transformação interna que ocorre em cada um de nós que vive em alinhamento com a vontade de Deus. Obrigada.